Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos para mais um dia do nosso estudo bíblico. Hoje estamos no dia número 140. Vamos meditar hoje livro de Neemias, capítulos 5, 6, 7 e 8. Rezemos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos para mais um dia de estudo. Estamos hoje no dia número 140, estamos meditando o livro de Neemias. O padre recordava com vocês que a história da salvação, a história do Antigo Testamento é dividida em vários períodos. E ali o último período é aquilo que acontece depois do exílio da Babilônia. Nós recordamos que devido à infidelidade de muitos reis, do povo, mesmo com o alerta dos profetas, o povo acaba indo para o exílio da Babilônia. Esse período na Babilônia levou aproximadamente 50 anos. Ali foi um período muito triste, de muita dificuldade, de muito sofrimento. O período do exílio da Babilônia, como o próprio nome diz, quem era o império, quem era o poder da época, era o poder da Babilônia. E aí depois surge um novo império, um novo poder, que é o Império Persa. E o Império Persa, eles tinham um rei. O rei era Ciro. Então, o Império Persa, o rei Ciro tinha uma política diferente da política que era do Império da Babilônia. A Babilônia queria suas colônias, queriam muitas pessoas servindo dentro do seu império, dentro do seu território, território da Babilônia. Porém, a Pérsia, e aqui com o seu rei Ciro, eles tinham um pensamento diferente. Queriam que aqueles que pertenciam à colônia estivessem nos seus países, nos seus locais de origem. Lá trabalhassem e lá enviassem os seus impostos, as suas contribuições para o império. Então o rei Ciro, ele assinou um decreto dizendo assim, todos voltariam para os seus lugares de origem. Então os israelitas, eles tinham a possibilidade, tinham a liberdade para voltar para a terra que eles tinham. Eles não, mas os seus antepassados tinham nascido e tinham vivido. E aí, o povo hebreu, o povo judeu, aos poucos, pelo menos aqueles que quiseram, eles foram voltando para Israel. E quando eles voltaram a Israel, nós podemos imaginar a situação era de devassidão, uma situação de muita destruição, uma situação ali de muito abandono e de muito sofrimento. Então nós temos aqui duas lideranças que foram responsáveis pela organização do povo. A organização religiosa, coube a um sacerdote, a um escriba chamado Esdras. E recordamos também, o padre refletiu novamente no dia de ontem, a organização política, a organização social, coube a outra pessoa, Neemias. Neemias, que trabalhava junto com o rei, ele era copeiro na Babilônia, no palácio do rei, e aí ele ficou responsável em organizar a volta do povo para Jerusalém. Então, nos capítulos de hoje, nós vamos ver aquilo que ele encontrou e como ele foi organizando o povo politicamente. Então, que fique muito claro, esse período aqui depois do exílio da Babilônia, nós tínhamos duas prioridades para a reorganização de Jerusalém. A prioridade religiosa e a prioridade civil. Quando a gente fala em política, muitas pessoas dizem assim, política, não gosto de política é ruim, mas nós sabemos que a sociedade precisa ser organizada e organizada a partir de um líder. Então aqui o líder social, o líder político era Neemias. Para ajudar na nossa reflexão, o padre gostaria de dizer para vocês, hoje são 4 capítulos, a partir do próximo mês, daqui a alguns livros, nós vamos ter menos capítulos, a meditação ela vai ser mais rápida, então aqueles que estão um pouco atrasados vão conseguir colocar a leitura aí em dia. Então fique tranquilo, não se estresse e não desista do nosso estudo e da nossa meditação. Daqui a um ano
ou melhor, durante esse ano nós vamos ler, e aí no final do ano, daqui mais ou menos 8 meses, nós vamos dizer assim, eu li a Bíblia toda. Então, nesses 4 capítulos, no capítulo 5, eu penso que o tema principal é justiça social. Por que justiça social? Neemias, quando ele retorna, ele descobre que os nobres, eles estavam explorando aqueles que eram mais simples e aqueles que eram mais pobres, cobravam juros altos e tomavam as suas terras. Quando Neemias ele retorna, ele percebe que mesmo em meio àquele sofrimento, aquela dor e aquela dificuldade que o povo vivia, ali já começou a haver algumas lideranças, algumas pessoas que tinham mais poder, algumas pessoas que eram os proprietários da terra, e começou, mesmo nesse momento de dificuldade, a haver exploração, desigualdade e injustiça. Pessoas que eram nobres, por diferentes motivos, estavam explorando aqueles que eram mais simples. Então, mesmo em um local de devastidão, tinham pessoas que ainda eram aproveitadoras. Neemias, como um bom líder, como uma pessoa de Deus, ele confronta esses nobres, essas pessoas injustas. Então, ele exige justiça e a devolução dos bens que haviam sido tomados. Neemias também, ele se recusa a se aproveitar de sua posição como líder, posição ali como governador. Ele serve e mostra como deve ser uma liderança religiosa, como deve ser uma liderança para quem tem fé, como deve ser uma liderança ética. Exemplos da injustiça que acontecia no momento fica ainda mais claro quando nós vemos o texto. Ali no começo do capítulo 5, se vocês têm a Bíblia, se você tem a Bíblia com você, você pega a sua Bíblia, a gente vai meditar um pouco. Esses dias eu fiquei muito impressionado positivamente. Eu recebi um vídeo de uma pessoa que estava viajando. Então ela disse assim: padre, eu viajava com meu marido e nós iríamos atrasar a leitura, porque era uma viagem longa. Então, qual a ideia que nós tivemos? Estávamos viajando juntos, meu marido conduzindo o carro, eu sentada do lado dele, e eu lia a Bíblia, e nós íamos viajando, eu ia lendo a Bíblia, e nós colocamos o nosso estudo em dia. Então, vocês veem, quando uma pessoa ela quer estudar, meditar, ela encontra um jeito. Então, se você tem a sua Bíblia, você vai ouvir, nós vamos tentar entender aqui nesse capítulo 5 o que estava acontecendo. Então, o povo começou a voltar, aqui já começa a vir algumas classes, e alguns que eram nobres começam a explorar aqueles que eram mais simples. Levantou-se uma grande queixa, aqui é Neemias dizendo, levantou-se uma grande queixa entre os homens do povo e as mulheres contra os irmãos e os judeus. Eles diziam: somos obrigados a penhorar nossos filhos e nossas filhas para recebermos trigo, para podermos comer e sobreviver. Outros diziam: temos que empenhar nossos campos, vinhas, casas para recebermos trigo durante a penúria. Outros ainda diziam. Então as pessoas começaram a reclamar diante de Neemias, que voltaram à terra, estavam se organizando em Jerusalém depois de um longo período de exílio, mas ali havia pessoas que estavam explorando eles. E aí, muito interessante, muito bonito, esse versículo 6 aqui mostra como que é um homem de Deus. Uma pessoa de Deus, um grande líder, ele não é uma pessoa ansiosa e precipitada, mas ele não é uma pessoa fraca e medrosa. É uma pessoa que tem sentimento, uma pessoa que tem firmeza, uma pessoa capaz de tomar decisão. Então veja o comportamento de Neemias, aquele que se tornou o governador, a liderança, a referência civil depois da volta do exílio da Babilônia. O texto diz assim, versículo 6. Fiquei muito irritado quando ouvi suas lamúrias e estas palavras. Tendo deliberado comigo mesmo, compreendi os nobres e os magistrados nestes termos. Repreendi os nobres e magistrados nesses termos. Que fardo cada um de vós impões a meus irmãos? E convocando contra eles uma grande assembleia, eu lhes disse: resgatamos na medida das nossas posses nossos irmãos judeus que se tinham vendido às nações. E aí ele vai fazer a repreensão, ele vai dizer que deveria ser retomado, deveria ser devolvido aquelas terras, tudo aquilo que era fruto da opressão, fruto da injustiça. E aí no final do capítulo, Neemias ele dá o seu exemplo. Qual foi o seu exemplo? Ele construiu a muralha, daqui a pouco nós vamos ver a dedicação da muralha de Jerusalém, que havia sido destruída, e aqui Jerusalém ela é reconstruída. Então a muralha que estava ao redor, que foi reconstruída por Neemias, mesmo com muito trabalho, com
bens, com dinheiro, com tudo aquilo que foi investido. Ele nunca explorou ninguém e nunca fez o mal para ninguém. Então, no capítulo 5 aqui nós vemos a injustiça social. Nós vemos como que deve se comportar um líder diante de injustiças. O capítulo 6, se nós quisermos dar apenas uma palavra, eu daria a palavra muralha, ou a palavra conclusão da reconstrução da cidade. Então, viveram longe de Jerusalém, viveram longe da sua pátria, longe do seu território, e quando eles voltaram, seguramente Jerusalém estava toda destruída, ali havia muito sofrimento. Então, a última coisa que foi reconstruído o palácio, foi reconstruído o templo, e aí precisava também ser reconstruída a muralha. Ali foi uma obra muito rápida, em poucos dias a muralha ela foi reconstruída, mesmo com ameaças, conspirações, muitas pessoas sendo contra aquilo que estava sendo feito. Neemias, ele é persistente, mesmo com pessoas adversárias, dizendo que aquilo não deveria ser feito, que não precisava das muralhas. Ele permanece fiel, permanece com ideias claras e ele não se intimida diante das adversidades. Permanece firme naquilo que era o seu pensamento político, mas também o seu pensamento de fé, a sua confiança em Deus. E aí a conclusão da obra termina, e nós vemos ali no capítulo 6, quando esta obra ela termina, ali é um fruto de muita alegria, de muita exultação do povo. Veja, parecem que apenas palavras. A muralha foi construída, o templo estava construído, o palácio estava construído, então as pessoas ficaram felizes, as pessoas exaltaram. Não, aqui o texto diz que foi muito mais do que isso. Aqui era como se a identidade daquele grupo, a identidade daquele povo, dos judeus, estivesse novamente sendo devolvida a cada um deles. Então, um texto que merece ser lido aqui com muita atenção. Se vocês quiserem, eu destaco os versículos de 10 até o versículo, principalmente o versículo 10, aqui dizendo que quando houve uma perseguição, alguém foi ao templo para não ser morto. E aí nós vamos para mais um capítulo, o penúltimo capítulo de hoje, o capítulo número 7. No capítulo 7, muitas pessoas ainda não haviam retornado, então Neemias ele vai fazer uma organização, ele realiza um censo entre aqueles exilados que estavam retornando a Jerusalém. Nós já vimos isso também no livro de Esdras. Então ele faz esse recenseamento daqueles que iriam retornar. O livro de Esdras diz em torno de 42 mil pessoas, e aqui também um número aproximado. Então, famílias, grupos, eles estavam retornando. E aí, junto com esse período que eles estavam retornando, como o padre disse aqui no final do capítulo 6, era um momento de restituir a identidade daquele povo, um momento de restituir aquilo que havia sido a história de Israel. O povo retornando, e aqui nós imaginamos, a obra foi muito bem pensada, muito bem feita. Jerusalém tinha sido reconstruída, tinha sido reorganizada, e aí depois aos poucos, agora era preciso o mais importante, era preciso a população. Veja ali no capítulo 7, versículo 4. A cidade, Jerusalém, era espaçosa e grande, mas sua população era minguada e não havia famílias constituídas. Meu Deus inspirou-me, aqui Neemias dizendo, então eu reuni os nobres, os magistrados e o povo, para fazer o recenseamento geológico. Tomei o registro genealógico dos que tinham regressado no início e lá encontrei escrito. E aqui vem uma lista com vários nomes, com diferentes grupos dizendo aqueles que tinham voltado, aqueles que tinham regressado a Jerusalém. Então, aos poucos, nós vamos acompanhando o processo de reconstrução, de retomada, o processo do povo voltando para a sua terra. Abraão, lá no começo do livro de Gênesis, capítulo 12, nós vamos ver que Abraão ele viveu ali em um local chamado Caldeia. Ele viveu na Terra Santa. E aí depois com seus filhos, com seus netos, eles acabam indo para o Egito, e aí depois eles retornam à terra que era deles. E antes do exílio da Babilônia aconteceu a mesma coisa. O povo estava em Israel, o povo possuía a terra, depois foram levados para o exílio. E aqui no livro de Esdras e Neemias nós vamos ver toda esta reorganização no período do retorno. Se vocês
puderem, se quiserem, um conselho do padre, depois vocês vão ler o capítulo 8. Para mim, esse capítulo 8 de Neemias, aqui não é força de expressão, é um dos capítulos mais bonitos da Bíblia. O padre lê para vocês apenas o começo. O começo diz assim: Ora, quando chegou o 7º dia, os filhos de Israel estavam assim instalados em suas cidades. Então todo o povo se reuniu como um só homem na praça situada de frente da Porta das Águas, um local ali bem próximo do templo. Disseram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que Javé havia escrito para Israel. Então o sacerdote Esdras trouxe o livro da lei diante da assembleia, que se compunha de homens, mulheres e de todos os que tinham uso da razão. Era o 1º dia do 7º mês. Na praça, situada diante da Porta das Águas, ali próximo do templo, ele leu o livro desde a aurora até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e de todos os que tinham uso da razão. Todo o povo ouvia atentamente a leitura do livro da lei. Irmãos e irmãs, havia sido reconstruído o templo, o palácio, as muralhas, as pessoas voltaram. Então ali bem na lateral do templo, fora do templo, construíram como se fosse um palanque. E ali Esdras em pé, ele faz a leitura do livro da lei. Depois ele explica aquilo que era o livro da lei. E aqui o capítulo 8 mostra, imagina uma geração, 2 gerações sem missa, com exílio, com prisão ou com pandemia, e de repente se volta a celebrar a missa, se volta a poder visitar lugares sagrados. Imagina a alegria, imagina o entusiasmo. Então é isso que é narrado aqui no capítulo 8. Depois que eles ouviram, se tornou um dia de festa, um dia de alegria, um dia de celebração, um dia de grande ação de graças para Deus. Irmão e irmã, nós temos a criação, nós temos os patriarcas, nós temos o período do exílio, nós temos os juízes, depois nós temos o período da monarquia. No final do período da monarquia acontece o exílio, onde são levados para o exílio, a história que ela passa a acontecer no exílio. E aí depois acontece o período do recomeço, o período do retomar para Israel, para a Terra Santa. E esse retomar, essa reorganização é feita por Neemias. Capítulo 8, capítulo de hoje, o último capítulo de hoje, mostra essa restauração a partir do momento que o povo ouvia a lei e celebrava junto com Esdras e Neemias. Leia, medite esse capítulo 8, que ele é belíssimo. Graças a Deus, aqui diminui um pouco o sangue, o sofrimento, aquelas guerras, tudo aquilo que era muito pesado ali no livro de Crônicas e dos Reis. Aqui nós estamos diante de um período da história de arrependimento, de conversão e de reconstrução. Com a graça de Deus, o livro de Neemias é breve. Amanhã nós vamos para o 3º dia do livro de Neemias e amanhã nós encerramos este livro. Então amanhã começamos no capítulo 9 e vamos até o último capítulo desse livro, que é o capítulo 13. Irmão e irmã, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, continue firme, vamos adiante e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.